Começa agora o programa Gente do Rio. Foi dada a largada para as Olimpíadas de Paris 2024. E eu vou conversar hoje com uma das ginastas brasileiras que mais participou de Olimpíadas na história. Daniela Hipólito, essa paulista que já é gente do Rio, de tanto orgulho que deu e dá pra gente. É tanto título e tanta medalha que eu vou ler aqui. Ela foi a primeira medalhista mundial brasileira em ginástica artística, recordista de medalhas em Jogos Pan-Americanos, 2 vezes eleita a melhor atleta do Brasil e 14 vezes campeã brasileira. Tá bom ou quer mais? Acho que tá mais que bom, né? Bem-vinda, Dani. Eu que agradeço o carinho do convite. É sempre muito especial poder contar um pouquinho da minha história. Ainda mais agora, né? A abertura dos Jogos Olímpicos, a Olimpíada rolando. Então, é super importante a gente ter essa implementação do esporte cada vez mais na sociedade e para que as pessoas entendam um pouquinho mais de cada esporte. E eu já começo íntima, né? Bem-vinda, Dani, né? Conta pra gente o que passa na cabeça, você que já teve em tantas Olimpíadas, né? 5. O que passa na cabeça de um atleta momentos antes dessa estreia? Como é que segura esse nervosismo? A gente treina muito para aquele momento. Então, quando a gente está ali na Olimpíada, próximo de entrar para o ginásio, né? Porque a competição da ginástica, ela tem o aquecimento em outro ginásio, a gente passa para um corredor para poder entrar no ginásio de competição mesmo. A única coisa, eu acho que passa, principalmente na minha cabeça, a única coisa que passava, eu ficava muito concentrada na competição. Porque a gente sabe que o ginasta, ele treina em torno de 8 horas, 8 horas e meia. E tem, no máximo, se a gente for colocar na ponta do lápis, 5 minutos para se apresentar nos Jogos Olímpicos. Então, a gente sabe da importância quando você entra por aquele corredor antes de entrar para a competição. Então, ali, na verdade, você se concentra muito. É claro que a gente tenta se divertir, porque a preparação, que é o momento mais difícil, a gente já fez. Que são 4 anos se preparando para aquele momento. Então, o mais difícil a gente já passou. Mas, mesmo assim, você entra muito concentrado. Assim, antes de você entrar, e a tua modalidade ainda por cima é uma modalidade que exige, assim, se a jogadora de vôlei tem que se concentrar, o futebol, cara, a ginástica é aquele negócio ali em cima tem que saltar, não pode errar, sabe? Não tem outra chance, é só aquela. É uma coisa assim, é uma coisa de milímetros e tem que ser tudo perfeito. Como que você segura a emoção? Eu sei lá, eu acho que... Eu acho que por conta do treinamento, porque a ginástica, ela tem um treinamento muito de repetição. Porque a gente sabe que é diferente, por exemplo, vamos dar um exemplo do Usain Bolt. Ele era o mais rápido dos 100 metros e não tinha discussão. Ele ia chegar lá, ia ser o mais rápido e ia ganhar a medalhinha dele lá, ia pendurar a medalhinha dele no peito. Claro, aparecia às vezes um ou outro que achava que ia ganhar dele, mas ele já sabia que ele era o cara mais rápido ali. Uhum. E a ginástica não. A gente sabe, claro, tem hoje a Simone Biles, que ela é uma pessoa que até para os ginastas ela não é normal. Ela é um fenômeno. Então, assim, até pra gente que é ginasta, não acha tudo que ela faz normal, porque a gente sabe da dificuldade que é executar aquele exercício. Mas hoje ela tem a Rebeca Andrade que bate de frente com ela. Claro que ainda ela tem uma ginástica um pouquinho acima, porque ela faz uns elementos que realmente são totalmente diferenciados, mas hoje a gente tem uma brasileira que disputa com ela. E quando perguntam dela, ela fala que a única preocupação dela na competição hoje é a Rebeca Andrade. Então você vê a Simone Biles, que é a Simone Biles, falando que a única preocupação dela se chama Rebeca Andrade, pra gente já é um motivo de orgulho. Um orgulho mesmo a gente sabendo que ali a gente sabe que individualmente, no individual geral, só se a Simone cometer muita falha no individual. Mas se as duas competirem acertando tudo, a gente sabe que a distância ainda da Simone é um pouquinho maior. Mas só do fato da a gente ter uma brasileira que é uma das melhores do mundo hoje, subir no pódio, e a gente ter a noção de como é que foi a caminhada da ginástica artística para chegar onde a gente chegou hoje, todo mundo tem orgulho de toda a trajetória da ginástica, porque a trajetória da ginástica, ela começou muito antes até da minha medalha de prata no Mundial, que foi a primeira medalha. Verdade. Ela começou lá com Tatiana Figueiredo, Cláudia Magalhães,
Luísa Parente, Soraya Carvalho, aí veio a minha geração, Daiane, Laís. E essa geração que você está falando antes de você foi inspiração para você, né? Com certeza, a Luísa foi uma das minhas inspirações para que eu iniciasse a ginástica. E claro, não tem como não falar da primeira nota 10 da história da ginástica, que foi a Nádia Comaneci, que passava muitas reprises da Nádia na TV. E isso foi motivo de inspiração. Mais um atleta que me inspirou mesmo, assim, eu acho que na atitude, no carinho com o público, no cuidado, com certeza é o nosso grande Ayrton Senna. Porque você ter o Ayrton Senna como ídolo é uma responsabilidade muito grande, só o fato de você ter ele como ídolo. E que características, assim, específicas do Senna te inspiraram e que você procurou seguir? Eu acho que ele nunca se vangloriava daquilo que ele era, que eu acho que é um ensinamento, a humildade do Senna era um ensinamento para qualquer atleta. E a persistência, a resiliência, o foco que ele tinha na questão de que ele queria ser o melhor e ele ia para isso, ele treinava para isso, e isso é uma inspiração. E as entrevistas do Senna, o cuidado de falar com o próximo, o cuidado o carinho que ele tinha com os torcedores dele, o carinho que ele tinha com o público dele, o carinho que ele tinha pelo Brasil, isso com certeza são qualidades que inspiram até hoje. Quando eu tenho dúvida de alguma coisa, de como falar, de como me portar, eu vou lá, pesquiso as entrevistas do Ayrton Senna e ainda continua sendo uma grande inspiração. E realmente você é bem isso, a simplicidade, o carinho, realmente conseguiu, você é bem isso. E falando em resiliência, falando em começar de novo, em se reinventar, eu queria falar de um assunto com você, porque toda vez que a gente vemos atletas de sucesso, como você, uma carreira de sucesso, uma carreira de glórias, as pessoas ficam pensando que sempre foi assim, que tudo é prazer, que tudo são flores, nota 10. E eu gosto sempre de falar daqueles momentos que foram ruins e que as pessoas pensaram em desistir. Eu entrevistei aqui a Selminha Sorriso, e aí ela contou que o primeiro desfile dela, ela tirou notas horríveis e a escola foi rebaixada. Então, se ela tivesse desistido naquele momento, ela nunca seria a Selminha Sorriso que ela é hoje. E eu queria falar de um momento do seu irmão, o Diego Hipólito, né? Foram 2 momentos. Teve um momento na Olimpíada de Pequim, que ele caiu. E outro em Londres. Em Londres, e ele caiu também. Os momentos que o Diego teve, eu acho que todo ginasta passa, mas a gente sentiu muito e, assim, a família sempre foi muito colada. Então, nunca a gente estava 100% feliz, né? Porque às vezes o Diego ia bem, eu não ia tão bem, às vezes eu ia bem, o Diego não ia tão bem. Então, é porque isso é do esporte, não adianta, a competição é competição, e por mais que a gente seja família, cada um vivencia um momento. E aquela medalha do Diego, eu acho que para todo mundo e pra gente é o ouro, porque realmente a medalha do Diego ali, o prata e o ouro, foi questão realmente de ordem. Se o Diego tivesse competido no lugar do inglês, o Diego tinha levado o ouro também. Só que eu acho que a história do Diego até chegar naquela medalha olímpica faz aquela medalha se tornar um ouro com certeza, porque ele foi muito resiliente, é lógico. Pois é, aí a gente não contou a história toda. Ele caiu e na terceira vez, então, ele ganhou a medalha. Então, tanto quer dizer, que a frase dele na Olimpíada, antes da final, ficou muito forte, porque quando ele foi dar uma entrevista, ele falou: a primeira eu caí de bunda, a segunda eu caí literalmente de cara e agora eu só quero chegar em pé. Essa frase que ele disse na Olimpíada do Rio ficou muito forte porque remete à história dele. A primeira ele era favorito, caiu de bunda. A segunda ele continuava sendo favorito, caiu literalmente de cara. Na terceira, que ele achava que ele não ia conseguir, foi onde veio a medalha. E foi na Olimpíada em casa, né? Que foi mais especial ainda, porque estava todo mundo assistindo, toda a minha família assistindo. Então ali foi muito especial. E um outro assunto que eu queria falar com você é o seguinte: Paris vai ser a primeira Olimpíada onde um número de mulheres
é proporcional ao número de homens. Maior que os homens. Maior do que o número de homens. A gente passou já, as mulheres passaram os homens na delegação brasileira. E são as mulheres a qual tem as maiores chances de medalhas do Brasil. Então, assim, eu pude acompanhar alguns jogos também já. Eu tenho que elogiar a seleção do handebol, porque elas fizeram um jogo contra a Espanha que era a favorita e no qual estava todo mundo falando que a Espanha ia amassar elas, a Espanha ia massacrar elas. Elas fizeram um jogo sensacional. A goleira, então, a goleira com 45% de aproveitamento no gol foi sensacional. O jogo da nossa seleção feminina também, no qual a gente tem a nossa rainha Marta pela 6ª vez, na 6ª Olimpíada, a gente tem essa honra ainda de ter a Marta jogando pelo Brasil e é motivo de orgulho, porque é isso que eu falo para as pessoas. Eu não desmereço o Neymar, não desmereço em momento nenhum a carreira do Neymar. Só que a Marta é 6 vezes melhor do mundo, o Neymar não é nenhuma. Então ele pode ser um grande craque, mas é ela que é dona de 6 títulos de melhor do mundo. Como jogadora, e isso a gente tem que tirar o chapéu para Marta. A gente tem que valorizar isso, porque é um feito tão difícil quanto se o Neymar fosse uma vez melhor do mundo disputando com o Messi, com o Cristiano Ronaldo. Então a gente tem que valorizar isso. E a nossa delegação hoje, ela é 55% de mulheres e maioria das mulheres com as maiores chances de medalhas olímpicas. O atleta olímpico, o atleta das outras modalidades, ele não é reconhecido, ele não tem a estabilidade financeira ou reconhecimento financeiro que o jogador de futebol tem. Não nem tem. perto, assim. Não digo ser igual, ter esses salários astronômicos, mas nem perto, né, Dani? Mas hoje o futebol é um comércio, então assim, muitas vezes a mídia não entende que a capacidade do esporte olímpico se tornar um comércio é tão grande quanto a do futebol. Só que para isso não adianta você passar 10% de um programa esportivo para dividir entre todos os esportes olímpicos, que não são poucos, e passar 90% do futebol. E dá para você passar 50% de futebol e 50% dividido para os outros esportes olímpicos. Futebol precisa de um pouco mais de mídia? Passa 60% de futebol e 40% dividido para os esportes olímpicos. Porque hoje a gente não tem o futebol masculino na Olimpíada. E aí? É verdade. A nossa seleção acabou de ser eliminada nas 8ª de final na Copa América. É a 6ª colocada numa classificação para a Copa do Mundo. E você entende de futebol pra caramba, hein? Eu entendo porque eu gosto e eu vejo. E como eu quero chegar a ser uma apresentadora esportiva, eu sei que eu tenho que entender muito de futebol para engrenar nesse mundo. Eu tenho que entender um pouco de cada esporte, mas eu sei que se eu não souber muito de futebol, eu não vou ter esse espaço para conseguir ter essa entrada. Então eu acompanho mesmo e assim, eu falo, sou rubro-negra, sou Flamengo, sou Mengão, mas eu gosto de um excelente futebol. Então eu acabo acompanhando os jogos do Brasileirão, acabo acompanhando o Champions, Euro, tudo, porque eu acho que você tem que acompanhar, não adianta você só se fechar, eu sou Flamengo, então eu só vou ver o jogo do Flamengo, não. É isso. E daqui a pouco eu volto para continuar conversando com a nossa querida ex-ginasta, Daniela Hipólito. Fique com a gente. Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje conversando com a nossa eterna ginasta, Daniela Hipólito. Dani, agora você está trabalhando em família, né? Você, o Edson e o Diego no Instituto Hipólito. Eu não trabalho diretamente no Instituto Hipólito e essa realização é muito sonho do Diego, assim. É claro que eu quero abrir as unidades para ter essa extensão do Instituto Hipólito, porque eu também tenho o sonho de abrir o projeto, mas como o Instituto Hipólito já fala da família, não tem o porquê criar-se um outro instituto. A gente pode fazer uma extensão do instituto. Então, como é que funciona hoje e qual é o teu projeto para o futuro?
Como funciona hoje, está atendendo 200 crianças no Grape da Penha. É totalmente gratuito o projeto, é incentivado. Hoje o incentivo do Instituto Hipólito, ele é particular, mas a gente já tem todas as leis aprovadas do Instituto. Com certeza agora vão entrar outras empresas também, porque quanto mais empresas entrarem, a gente pode expandir para mais crianças. Mas o nosso intuito do Instituto não é criar somente campeões. A gente quer criar campeões para a vida, que para a gente é o mais importante. Então, o nosso intuito, com certeza vão aparecer, como a gente fala, vão ter hipolitinhos que vão ser muito talentosos e que nesse momento a gente já mandou 5 hipolitinhos para o Flamengo. Então, assim, a gente já encaminhou para o Flamengo. E o nosso intuito, por enquanto, é isso. Ver que a criança tem talento, a gente encaminha para o clube que tem essa estrutura da ginástica. Mas outros aprendem a disciplina, Sim. do esporte, a trabalhar em grupo. Não só isso, hoje em dia o esporte abre portas porque não é só o trabalho da comissão técnica. Hoje você tem um nutricionista trabalhando junto com o atleta, você tem a fisioterapia, você tem a medicina, você tem a psicologia, você tem a equipe multidisciplinar e que dá para essa criança a oportunidade dela ver que ali ela pode sim se formar um professor de educação física, ela pode sim se formar um professor, ela pode se formar um fisioterapeuta, que essa é a primeira porta que a gente abre para que essa criança volte a ter esperança e a sonhar. E é uma coisa muito legal, porque quando você vê, não modifica só a vida da criança, modifica a vida da família. Porque a gente tem algumas regrinhas lá de educação que, por exemplo, a criança não pode entrar de tênis no ginásio, porque o ginásio é todo encarpetado. Aí já é uma educação que os pais aprendem. A criança não pode ter mais de 3 faltas sem justificativa. A criança tem que estar estudando. A criança tem o limite de atrasos. Isso tudo você vai educando a criança, mas você educa a família também. Uhum. Porque o sonho da criança é tão grande que ela faz a família seguir o caminho que ela está seguindo. Isso é muito legal de ver, assim. E o mais importante, a gente realmente a gente inclui as pessoas. A gente tem um atleta autista, no qual a gente tem a cartilha do autista, para que essa criança ela se sinta abraçada. Então, a cartilha não é só para os coleguinhas, para os amiguinhos. A cartilha também é para os pais dos outros alunos entenderem como que lida com a criança, para a criança realmente se sentir em casa, para a criança se sentir acolhida e para ela não ter aquelas crises na qual a gente sabe que é complicado para a criança que tem o autismo ter essas crises. Então a gente tem todo esse cuidado. E o Diego tem também o Header Circus, que você participou e agora você está de folga. Mas como é que é esse projeto? O Diego, na verdade, no Header, ele é artista circense. Uhum. O Frederico abriu essas portas pra gente, né? Quando a gente começou no circo, ele deu essa guinada pra gente de mostrar pra gente que o circo é 90% acrobacia. Então, abriu essa porta pra gente e a gente nunca quis ir pro Soleil. A gente sempre quis, se fosse para ter algo assim, ser aqui realmente algo nacional. E a gente acabou trabalhando no Abracadabra. O Diego tá trabalhando no Abracadabra, que é o Header Circus, que lá em São Paulo tá como Circo do Tiru. Então, O Abracadabra é o nome do espetáculo, né? Espetáculo Abracadabra. Uhum. E é mágico, é realmente você levar a alegria de uma maneira diferente para as pessoas. O circo é maravilhoso. Né? É uma cultura que a gente não pode deixar morrer de jeito nenhum, porque é lindo o sorriso que o palhaço arranca das pessoas, o espetáculo em si, que você fica naquela constante respirada funda, né? Porque tem números que te fazem fazer isso, né? Então é mágico. Eu digo que tanto para quem é o artista quanto para quem assiste é mágico. E Dani, hoje você faz faculdade de marketing, né? O que você pretende fazer com isso? Além de ser
Você já falou que ia ser apresentadora de programas de esporte. Tem mais algum projeto ou é essa a sua meta? Assim que eu tiver formada em marketing, primeiro que o marketing hoje ele é muito mais pessoal, né? Porque você tem que ter o cuidado com as pessoas. E o marketing ele também te ensina essa parte de comunicação, porque você tem que se comunicar com o público. E eu gostaria, se eu tiver a oportunidade, de fazer uma gestão de atletas. Não só no sentido de mostrar para o atleta que ele tem que ter o carinho também com o patrocinador dele. Eu, por exemplo, a minha faculdade de marketing é pela Estácio e eu tenho 11 anos de parceria com a Estácio, não só como bolsista, mas eu tenho a parceria de ter a Estácio como um dos meus patrocinadores, hoje junto com o Instituto Edux. Então, eu tenho hoje o Instituto Edux como meu apoiador e a Estácio, que eu estou aí com eles há anos. Isso é muito importante. Então, agora falando de futuro, vamos para o nosso momento cartomante. Ai, meu Deus. Vamos botar as cartas. Ai, meu Jesus. E vamos ver. Pode tirar uma carta. Fala sério, bicho, o que te indigna aqui no Rio de Janeiro? Te causa indignação no Rio de Janeiro. Motoqueiro andando pela calçada e ainda achando que é o pedestre que tem que desviar dele. Essa é terrível mesmo. Pode tirar mais uma. Tô de bobe. O que você gosta de fazer quando você tá de bobeira? E quando atleta, isso não devia acontecer muito não, né? Acontecia porque eu sempre soube dosar. Eu sabia que... Porque até o relaxamento faz parte do treinamento. Quando eu tô de bob, amo ir no barzinho com os amigos, amo um show de música ao vivo. Que tipo de música? Balada não. Balada não. Sou pagodeira. Então, um pagodezinho de tarde, assim, Nossa, né? Uma tardezinha. Tardezinha, muito gostoso. Na verdade, eu sou eclética, eu gosto de música, mas o pagode é o estilo que eu mais escuto. Beleza, então agora nós vamos para o nosso momento cadeira na calçada. Você lá na Penha, já andou pela Penha, deve conhecer no subúrbio, aquele calorzinho quando tá calor, né? O que a gente faz? Pega a cadeirinha de praia, bota no portão e vai fazer o quê? Ficar olhando a vida dos outros. Exatamente. Então agora nós vamos falar dos outros. Nádia Comaneci. Ela é inspiradora até hoje para muitas ginastas, eu acho que para muitos atletas, porque ela quebrou um paradigma no esporte na época dela, para o período dela, que foi gigante. Foi gigante. Você chegar à perfeição da ginástica é muito difícil e ela fez isso, ela chegou à perfeição. Luísa Parente. Luísa Parente é brasileira também que quebrou paradigmas de ir para a Olimpíada, de mostrar que era possível o Brasil iniciar essa caminhada aí. E é sensacional a história da Luísa também. Você via as duas na TV e como é que era? Eu quando criança eu enlouquecia quando eu via as duas na TV e a Luísa eu acompanhei a Olimpíada de Barcelona da Luísa. Então, para mim, foi inspiração e poder conviver depois com ela, né? De conhecer, de conviver. Daiane dos Santos. Daiane também, ela foi uma pessoa e é uma pessoa que ela inspira muita gente, porque ela batalhou muito e a gente sabe a dificuldade que ela enfrenta todos os dias. E ela, guerreira, linda, maravilhosa, quebrando sempre essas barreiras, com esse sorrisão no rosto, mostrando que não tem tempo ruim para ela. Então, Dai também é uma pessoa que inspira muita gente. Alguma história de vocês, algum perrengue que vocês tenham passado juntas, alguma coisa? Eu acho que perrengue de treinamento, de competição, de estar todo mundo exausto, de estar todo mundo cansado, isso aí desde 2000. Desde as seletivas que a gente fez, as primeiras seletivas para decidir quem eram as duas ginastas que iam do Brasil para a Olimpíada de Sydney. E até 2012 em Londres, que a gente passou muita coisa junto. Cara, a Rebeca é incrível. Rebeca Andrade. É um talento fenomenal do nosso país, que a gente ganhou de presente, que o Brasil ganhou de presente inteira a Rebeca. Que a Rebeca podia ter nascido nos Estados Unidos, a Rebeca podia ter nascido em qualquer outro país, e ela é brasileira, é nossa e é motivo de orgulho sempre, porque ela realmente é sensacional. Para ela, você deve ter sido inspiração, né?
Que bom que eu tenha sido. Que bom que todas as gerações que passaram antes dela tenham sido inspirações para ela, como ela hoje é inspiração para as próximas gerações. Então, ela é sensacional. Ah, essa dupla aí Pois de é. irmãos que eu tenho. Diego e Edson, porque o Diego é uma cara muito conhecida, o Edson nem tanto, por isso que eu quis Mas botar. o Edson, a gente tem muito orgulho dele. E assim, ele vem fazendo um trabalho como coordenador do Instituto, que ele é elogiado por muita gente da ginástica. E ele é batalhador. O Diego é uma luz, eu acho que na vida de todo mundo, sempre sorridente, sempre fazendo da dificuldade uma alegria. E ter eles dois como irmãos é um presente para mim, que não tinha lugar melhor para eu nascer, não tinha família melhor para eu nascer. E muito bacana vocês três terem essa união e resolverem trabalhar juntos, né? Porque vocês dois na ginástica... E o Edson hoje, ele não é só coordenador do Instituto, ele é uma das pessoas que é responsável por marcar nossas palestras, pelas coisas que chegam de demanda pra gente. Ele é o nosso contato para resolver as coisas. E o que vocês falam nessas palestras? O que as pessoas mais perguntam? A gente conta a história, né? A gente conta a nossa história, a gente mostra para as pessoas que a gente teve nossas dificuldades, que a gente passou por momentos de aperto, por momentos de dificuldade, mas que a gente fez a nossa dificuldade um trampolim para não desistir, para ser resiliente, para ter o foco de que a gente sabia que aquele momento era aquele momento. Então, é contar a nossa história para incentivar e mostrar para as pessoas que nós somos a prova viva de que sonhos são possíveis de serem realizados. O que as pessoas mais perguntam para vocês? O que mais interessa? Tem algum assunto assim? Muita gente pergunta a questão de nutrição, de patrocínio, como é que tá a questão do patrocínio até hoje. Então, é muito curiosidade mais para esses lados mais burocráticos. Fábio Castro. Meu momô. Noivo. Então, o Fábio, a gente vai completar 10 anos juntos esse ano. Olha! 3 de casados. Então... Já casei. Eu achei que eram noivos, não? São casados? Não, é porque assim, a minha aliança nesse dedo cai toda hora. Então, eu coloco nesse pra não perder a aliança. Marido, então, aquele marido que embarca em todas as suas aventuras. E o ano passado, na minha fase bem difícil, ele e a minha mãe estavam ali, diariamente no hospital comigo. Se eu tinha alguma dúvida que ele me amava, eu não preciso nem mais ter dúvida nenhuma. 10 anos depois também não dá pra ter dúvida, né? Mas o pior é que tem gente que tá há mais tempo do que eu e ainda tem dúvida. Ainda tem dúvida. Dani, uma frase que te define. Uma frase que me define? Sim. Sonhe com o impossível sem nunca deixar de fazer tudo aquilo que é possível para chegar no impossível. Muito obrigada pela sua entrevista. Muito obrigada mesmo pelo carinho, viu? Eu que agradeço. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá e um beijo.